Dr. Carlos Figueiredo Mourão está na entrevista da semana. Vamos conhecê-lo. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Figueiredo Mourão. Ele é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é procurador do município de São Paulo, presidiu a Associação dos Procuradores do município e atualmente preside a Comissão de Advocacia Pública da OAB de São Paulo. Dr. Carlos, os governos são um dos maiores litigantes no país e do outro lado do balcão tem sempre um contribuinte, uma empresa, um cidadão. Dá para dizer que a advocacia pública exerce na plenitude os princípios da democracia, da cidadania, que são fazer valer o interesse coletivo ao interesse individual? O advogado público é um trabalho extremamente complexo. Por quê? Porque ele tem que aplicar a lei em todas as situações, que é um trabalho que é dúplice, né? Porque quando você cobra, você vai ao encontro do contribuinte, da sociedade. Mas também você defende a sociedade para que ela não seja cobrada acima daquilo que a lei permite que ela seja cobrada. Então a gente exerce um controle para que haja um respeito a essa lei em favor dessa sociedade. No caso do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, a atuação do então ministro da AGU, Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, foi criticada, dizendo que ele atuava em defesa da presidente e não do Estado. Qual é o limite entre o interesse pessoal e o interesse público na atuação do advogado público? O governante não é o seu patrão. Quem é o patrão? É a própria sociedade, a coletividade, que escolhe os seus legisladores e que expedem normas, e essas normas devem ser respeitadas, né? Então, não é possível você defender um governante que cometa uma certa ilegalidade. Isso não dá. Quando a AGU estabelece um regramento e o chefe do executivo cumpre esse regramento, né? Então há um parecer que embasa certa opção jurídica, né? Aí a AGU defende, na verdade, o ato que está por detrás dessa ação. Aí o que precisa ver é se extrapola ou não, se nesse caso extrapolou na questão de fato, né? Na questão o que foi defendido, o que não foi defendido. Se tem um respaldo jurídico ou não. O senhor defende o modelo da lista tríplice para a escolha do advogado-geral da União e os seus correlatos nos estados e municípios? Eu acho um avanço imenso para a advocacia pública. O movimento político é um movimento sazonal, né? Os partidos políticos entram e saem, né? A advocacia pública é a permanência da administração, é a continuidade da administração. Ela não pode haver um rompimento. Toda vez que há uma modificação, tendo em vista uma nova eleição, há uma mudança radical no sistema, porque não pode haver. Doutor, o senhor diria que a categoria hoje está devidamente blindada contra interesses externos, político-partidários, por exemplo? Eu acho que é um caminhar. Há uma evolução muito importante, grande. O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil tem sido fundamental nesse fortalecimento da advocacia pública, porque nós temos hoje uma autonomia que é a autonomia funcional. O que nós falamos não pode ter uma interferência. Então, se o gestor não gosta do trabalho da advocacia pública, ele começa a boicotar as questões orçamentárias. Então, nisso nós precisamos ter uma blindagem das questões orçamentárias para que a gente possa exercer a defesa da aplicação da lei, a defesa da sociedade dentro da administração pública de uma maneira correta, de uma maneira eficaz. No momento que o país vive de tantos desvios e de tantos casos de corrupção vindo à tona, dá para dizer que a atuação do advogado público, junto com os colegas do Ministério Público, torna-se ainda mais essencial? A advocacia pública, quando ela estiver no esplendor das suas funções, com essa autonomia, com essa força, ela vai ter um trabalho de prevenir, que é melhor do que o trabalho de remediar. Qual é o trabalho da advocacia pública? Um trabalho fundamental, que é o controle interno da legalidade e o controle interno para que os atos de corrupção não ocorram dentro da administração pública. Você vai ter um ganho enorme para a sociedade e para os recursos públicos.